Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu Instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!
convidar agora os nossos dois autores para entrar no palco Petrobras. Seja bem-vindo aqui, Kuti, grande poeta, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, Kuti, que alegria. Por favor, se pudesse acomodar ali. E para conversar com o Kuti, nós convidamos o grande poeta, músico, artista cabo-verdiano, Mário Lúcio. Seja bem-vindo, Mário, ao palco Petrobras. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Por favor, você pode se acomodar ali ao lado do Kuti e eu vou conduzir a conversa. Então, estamos aqui nessa primeira conversa da manhã sobre literatura e poesia. Os dois autores estão apresentando livros aqui que são importantes tanto na obra deles como também no marco editorial brasileiro, e a gente já vai entender por quê. Mário Lúcio, como diz aqui a orelha do livro, ele nasceu em Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, em 1964. E ele se formou em Direito pela Universidade de Havana e atuou como membro do Parlamento cabo-verdiano e embaixador cultural de seu país, antes de se tornar ministro da Cultura, cargo que ele ocupou de 2011 a 2016. E foi condecorado com a Ordem do Vulcão. Eu acho que é a mais bela denominação de uma ordem cultural, que é o mais importante prêmio cultural de Cabo Verde, ao lado da Cesária Évora. Foi o artista mais jovem a receber essa distinção. E é autor de uma vasta obra de poesia, começou em 1990, né? E chega aqui com O Livro que Me Escreveu, que é um romance que está saindo pela Solis Luna, que é uma beleza de editora. Eu queria convidar vocês, inclusive, a visitar o estande da Solis Luna, que fica ali no Espaço Rebentos, porque é uma editora que tem aí uma importante atuação na área infantil, mas também tem livros incríveis voltados para públicos de todas as idades. E esse aqui é um lançamento super relevante, porque é daquelas lacunas que a gente, de vez em quando, encontra na cultura, né? Um livro, um autor como Mário Lúcio não tinha sido publicado no Brasil, salvo engano. Tinha um livro por qual editora, Mário? Você puder pegar o microfone, por favor? Sim, bom dia. Imã Editora? Imã Editora, o livro chama-se Biografia do Língua. Biografia do Língua. Isso. Que também tem um espírito, a brincadeira que a gente vê nesse título, O Livro que Me Escreveu, Biografia do Língua, é bem o humor e a poesia peculiar do Mário Lúcio. Eu peço palmas para o Mário Lúcio. E o Kuti é um escritor super atuante, super importante, e lançou esse livro no ano passado, uma antologia poética, Ritmo Humanegrítico, livro que saiu pela editora Companhia das Letras, que é uma antologia que faz um resumo, né, Kuti, um pouco da sua produção poética. Assim, quem quiser tem vamos dizer, uma bela porta de entrada para a sua produção em poesia. Você também tem uma atuação como crítico, né? O pseudônimo de Luiz Silva, né? Poeta, contista, dramaturgo e ensaísta, que nasceu em Ourinhos, em São Paulo, em 1951. É doutor em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp e é um dos fundadores do Quilomboje, que é uma importante iniciativa de literatura negra e de afirmação editorial de autores negros. É um projeto, uma editora, né? Dá para dizer assim? Se quiser pegar, por favor. Sim, mas o Quilomboje... Você está com o microfone aí? Não, desculpa. Bom dia, minha gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. O Quilomboje foi criado um grupo, né, para realizar várias atividades. Né? E uma das atividades, a partir de um determinado momento, foi publicar a série Cadernos Negros, que nasceu em 1978 e já está comemorando seus 45 anos de publicação. Maravilha, e a gente tem orgulho de receber aqui o Quilomboje. A gente tem aqui na Feira do Livro um stand e já desde a primeira edição recebemos aqui a participação de vários autores ligados a esse projeto, que é um projeto muito importante. Teve até uma publicação, né, de celebração do aniversário dessa iniciativa. Kuti, eu queria que você comentasse um pouquinho
do que é esse livro que você... Foi você... Primeiro perguntar se você é que selecionou os poemas como uma autoantologia, né? Que é uma apresentação, vamos dizer, da sua poesia para um leitor ainda que não conhecia. E eu queria te perguntar o peso que tem, né, dessa publicação para uma editora aí, que é enfim, uma das líderes de mercado. O que muda quando você muda de editora? Queria ouvir você um pouquinho a respeito disso. Bom, essa é a minha segunda antologia, né? Então, é uma antologia que traz poemas dos últimos livros meus, né? Eu selecionei os poemas dos livros e depois, com a minha editora, a Stephanie, a gente então foi tirando uns, colocando outros, né? E tudo porque essa coisa de selecionar os seus poemas é como escolher, né, qual é o melhor filho, né? E você entra num processo de dificuldade, né? Porque aí você entra realmente numa espécie de noite, né? E nesse texto, lembrando a noite, tem um poema que se chama Doação, que, aliás, eu acho que esse livro tem muito disso, né? Um desejo na escolha, um desejo muito de doação, né? A noite é uma grande metáfora para a poesia negra, né? Então, em Doação, tem um pouco disso, né? Que por dentro e por fora a noite dança. Senhora do tempo e da memória, bem-aventurança. Por dentro e por fora, melanina os medos. Dona do espaço, sombra, samba-nos em aconchego. Nina, mistério e esperança infinita. Anciã e menina, a noite dança enquanto medita. Palmas. Então, esse trabalho tem um pouco disso, uma preocupação também com essa nossa dimensão cósmica, né, que está chegando à sua hora. Haverá um tempo em que nós não mais esqueceremos que mesmo durante o dia as estrelas estão no céu e que o azul não passa de uma insegurança, ou seja, uma insegurança. Palmas. Muito bem. Mas é a primeira antologia pela companhia que você publica, não? Sim, é a primeira antologia que eu publico e, tentando responder a sua pergunta sobre editoras, né, eu nunca tive assim essa ânsia, né, aguda, né, de publicar por uma grande editora, né? Mesmo porque, desde o início, eu compreendi que havia no Brasil um bloqueio editorial para escritores negros. E isso eu fiquei sabendo na prática, não é? Um dos editores muito famosos, de uma editora grande, recebeu os meus originais e me devolveu dizendo o seguinte: não vou publicar seu livro porque ele é racista contra os brancos. Então, isso me disse Enio Silveira, né? Uma das maiores figuras, uma das maiores figuras, e me mandou uma carta e assinou embaixo, né? Então, desde o início, e depois com outros tantos editores, eu percebi isso. Então, eu nunca tive essa ânsia, não é? Mas a editora me procurou. Felizmente, fechamos um pacote muito bom e tive a sorte de ser acompanhado por uma pessoa maravilhosa, que é a Stephanie,
uma editora exemplar que me deixou muito à vontade para que eu, inclusive, desse ideias para o próprio projeto do livro. Que maravilha! Essa é uma das grandes coisas da edição de livros, é essa troca entre autor e editor, né? Um momento de muita intimidade, de muita é uma coisa meio mágica, né? Assim, quando a gente tem um grande editor trabalhando com um grande autor, e esse é um grande momento mesmo. Então, e o ritmo humanegrítico, né? Você explica um pouquinho aqui, tem a Aurélia, que é assinada pela professora Maria Nazaré Soares Fonseca, ela explica um pouquinho aqui desse conceito. Você quer dar uma palavrinha sobre isso, sobre o que você sobre busca? O título? Sim, os meus títulos, em geral, eu procuro trazer sempre algo da presença negra no Brasil e também das minhas preocupações. Eu gosto muito de neologismo, né? Porque eu acredito que a língua que a gente usa no cotidiano, ela não dá conta. A língua que eu aprendi na escola também não dá conta daquilo que eu quero trazer de mim, dos meus conhecidos, dos meus ancestrais. A língua não dá conta. Então, é preciso inventar ou reinventar a língua. Ritmo, porque a minha literatura busca muito isso. Eu sou muito ligado também à tradição oral. Então, o ritmo é muito visceral em mim, ele é natural. E por que o manegrítico, né? Porque eu cunhei, porque esse livro tem uma preocupação não apenas com a história dos países, mas com a história da humanidade, né? Então, é um livro que traz muitas questões humanas nesse presente histórico. E por que crítico, né? Porque aí você tem o negro e você tem o crítico, né? Aí você, então, tem uma junção. É um livro que também tem uma visada crítica, inclusive em termos da nossa comunicação atual, né? Você sabe que os bebês estão nascendo com o celular na mão e já com, né, com o pescoço já torcido, né? Então, tem essa preocupação abrangente, além, evidentemente, do que é muito natural na minha poesia e nos meus contos também, no meu ensaio, é essa preocupação de lidar com a questão racial no Brasil, né? Isso que, para algumas poucas pessoas, ainda hoje é um tabu, infelizmente. Muito bem. E esse gosto por brincar com as palavras é uma das coisas que unem vocês dois como escritores, né? Mário Lúcio também, ao ler o livro dele, não tem como a gente não se divertir com essas brincadeiras com a linguagem. Até o Chico César fez aqui a orelha, ele fala: eis um livro que nos lê, e lerê, né? Ele já logo na primeira linha ele começa a puxar uma sonoridade, um ritmo que vem da palavra, mas que vem também, eventualmente, da música, da língua, né? Eu queria saber, Mário Lúcio, você que é um músico consagradíssimo, um cantautor, né, um compositor, como é que se conecta a música e a literatura na sua obra e nesse livro especificamente? Bom dia a todos. Cabo Verde está muito ligado ao Brasil e nós, de certo modo, participamos na conformação do que é o Brasil hoje. E me sugeriu uma ideia de um romance, visto de lá para cá, que é: os homens brasileiros não acordam cedo. Porque estou vendo a plateia, há pouquinho, quando contei, tinha aí 47 mulheres, e só tinham 6 homens. Isso quer dizer que, por cada 8 mulheres que acordam de manhã, um único homem começa a bocejar. Isso pode dizer o estado do Brasil, né? Bom, olha, eu saúdo aqui ao poeta, esse ser humano extraordinário, mas também guardião do anti-esquecimento, o trabalho que ele faz no Brasil. E eu acho que a nossa
ligação ritmo, música, e também com a invenção das palavras, ele tem a ver com o nosso bilinguismo. Eu nasci num país bilíngue, porque a nossa língua materna é o crioulo, chama-se crioulo. E o nosso primeiro contato com a língua portuguesa é na escola. Então, a gente tem muitas palavras que viajam e até se alteram pelo caminho. Sabe? Por exemplo, no outro dia, perguntaram a um senhor, muito velho, como é que ele poderia definir a empatia. Só que em crioulo não existe palavra empatia. A gente importa do português. Ele percebeu enfatias. Aí ele disse, a empatia é o pedaço de mim que vai no outro. E essa é a melhor definição de empatia que eu já conheci na vida. A língua crioula tem essa coisa, de a gente até pronunciar uma palavra numa língua e logo essa palavra contar uma história na outra língua. Eu, no outro dia, sempre me lembro da palavra jabuticaba. Olha, o jabuticaba, em crioulo, só a palavra já conta uma história muito imagética, porque o já, ou em crioulo, já, significa já fez. Já fez. Bu significa você. Então, só que você já fez. Ti significa até. Eu vou, eu vou até ali. Ou ti manhã, até amanhã. Então, você já fez até. Só que caba significa orgasmo. Então, uma fruta faz uma viagem de uma língua para outra e conta uma outra história. E os negros no Brasil são bilíngues. Porque a língua não é só aquela que se fala. A língua ela é plástica, ela é visual, ela é sonora e também ela é reminiscente. Ele tem uma reminiscência rítmica, ele tem uma reminiscência de uma linguagem, de línguas até, que foram proibidas, moldadas, escondidas, e ele está ali dentro da pessoa. Então, quando a pessoa escreve, essas reminiscências vêm. O ritmo é uma língua primordial dos descendentes dos africanos, eu digo os mais recentes, porque a memória chega um momento em que ela se esvai no vácuo. E eu digo isso porque afrodescendentes, até prova em contrário, somos todos. Mas há uns mais antigos, outros mais recentes. E então, tem essa conexão entre música e literatura absolutamente em nós, tem em toda a gente, mas quem tem uma reminiscência africana na sua memória, na sua vida cotidiana, sendo honesto, cada coisa que essa pessoa faz leva de forma indelével o ritmo e palavras desconhecidas. Às vezes palavras que inventamos ou às vezes palavras que nos inventam. Isso acontece, né? Que beleza. Isso, essa palavra jabuticaba, então, o que significa? Pode falar para mim novamente? Desculpe. Se eu repetir, fica obsceno. Não pode falar junto. Só em fatias, né? Só em fatias pode pronunciar isso aí, né? Mas a ideia de uma jabuticaba, ela é a própria experiência do orgasmo, né? Quando você morde a casca e ela explode na sua boca. Eu acho que isso aí talvez tenha sido um cabo-verdiano que batizou, né? Pode ser. No outro dia também, o artista plástico Jaime fez esse reparo. Mas, de repente, não. Porque os poetas vão descobrindo que as coisas têm nome e os nomes são frequências. Nada existe fora de seu nome. Pelo menos eu não conheço até hoje. Então, tem muitas coisas em outros lugares que têm um nome, e esse nome é local, mas esse nome viaja, não sei como, e conta uma outra história num outro local. Sabe? Para além da fruta
erótica brasileira que eu acabei de nomear, você tem ainda mais, eu diria, mais de milhares de palavras, só para fazer uma relação entre o Brasil e Cabo Verde. Eu me lembro a minha filha, a Sílvia, que hoje tem 26 anos, ela era muito pequena, e nós fomos visitar o Cariri. E, pelo caminho, paramos num lugar que se chama Quixeramobim. É assim? Quixeramobim. 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 Aí, a minha filha foi ao banheiro e voltou com o nariz assim, o quê? Pai, aqui cheira mobim. O mobim não é nenhuma palavra em crioulo, mas, olha, percebi logo que cheirava mesmo a mobim. Então, essa plasticidade sonora, linguística, que é uma bênção dada aos poetas para nos despertar para a história que cada coisa contém em si. Que maravilha ouvir o Mário Lúcio falando, porque esse título, O Livro que Me Escreveu, ele talvez possa se aplicar, então, à língua. É a língua que brinca com a gente, né? Dessa maneira como você está falando. É quase como se os falantes do português e do crioulo tivessem esse recurso de uma língua que brinca com a gente. Parece... Enfim, eu acho que isso traz muito do seu livro, essa ideia de o livro que te escreve, a língua que brinca com você, as palavras que mexem com a gente, né? E isso é uma característica, acho que dos dois também, essa brincadeira insubmissa com a língua portuguesa. Vocês tomaram posse dela e modificam, né? Eu queria saber do Kut, essa questão do ritmo e da música sempre foi muito associada à cultura negra brasileira, né? E alguns escritores chegaram, inclusive, a manifestar algum incômodo com essa associação muito reiterada, como se fosse obrigatório sempre ser musical, como se fosse obrigatório sempre ser performático de alguma forma. Eu queria saber como é que você vê isso, essa relação, porque a sua poesia tem o ritmo, tem uma musicalidade, mas você, enfim, é um poeta, um crítico, é um estabelecido no campo literário, né? Eu queria entender a sua... No campo da literatura e da arte em geral, nada é obrigatório. Nada é obrigatório. Porque é exatamente o âmbito da liberdade, criar com liberdade. Algumas pessoas se incomodam quando se estabelece essa relação da oralidade em uma posição defensiva. Eu me lembro que quando eu fiz a minha graduação na USP, no primeiro dia do curso de gramática, o professor entrou e disse: parabéns, agora todos vocês serão reacionários. Eu digo, mas como? Vocês estão aqui para preservar a língua portuguesa. Bom, lógico que eu não me tornei um reacionário. Eu não podia, não é? Acho que existe, sim, uma preocupação em sustentar a norma culta, né? Como se a norma culta representasse uma classe social, né? E a oralidade representasse outra classe social. Como ser? Eu disse como ser? Não é como ser. É real. Né? É real. Agora, nós sabemos, todos nós, que a língua é algo vivo. A todo momento nós estamos inventando, reinventando. Nossos lapsos de linguagem, às vezes, são belas invenções. Não é? E eu acredito que existe também algo que, na cultura brasileira, é muito sintomático. Né? As pessoas querem sempre ser de vanguarda. Então, nós sabemos, na literatura, para onde foi a vanguarda. A vanguarda chegou ao desenho. Né? A vanguarda abandonou o texto para chegar no desenho.
Quer dizer, mas todos nós sabemos que a poesia, ela nasce com a música. A poesia nasce dos nossos batimentos cardíacos. A poesia nasce do som da natureza, dos pássaros, da cachoeira, não é? É o ritmo que traz o nascimento da poesia que existe em cada um de nós. Por mais que a gente não ouça, nossos corações estão no nosso ritmo. Se esse ritmo parar, parou a vida. Ou seja, nós todos somos ritmos. E o Mário dizia que todos nós, até que se prove o contrário, somos afrodescendentes. Eu não sei se ficou escuro o que ele disse, porém, é sempre necessário lembrar: a humanidade nasce, se desenvolve no continente africano. Hoje, não há mais dúvida para a ciência. Algumas pessoas ainda têm dúvida, mas não há mais dúvida. Portanto, todos somos afrodescendentes. E a África pulsa ritmo. Pulsa ritmo em nós. Pulsa ritmo em todos nós. Então, eu acredito que há, sim, pessoas que detestam a relação poesia e sonoridade, poesia e música, não é? Mas, no Brasil, isto é muito difícil você desfazer esta ligação, né? Porque o que mais está em nós, o que mais ficou dos movimentos literários foi o romantismo, né? E nós temos uma cultura musical fantástica, né? Ainda ontem eu estava ouvindo um CD que eu comprei num sebo, e é só de cantores e músicos norte-americanos. Se chama jazz. O que toca nesse CD o tempo todo é bossa nova, de uma forma maravilhosa. Então, é isso. Eu acredito que, para mim, eu não busco, porque isso é natural em mim, né? Eu me lembro muito bem, não me alongando muito, que quando o Quilomboje se formou, nós fazíamos o quê? Roda de poemas. E como era a roda de poemas? Ela começava exatamente com música, não é? Me lembro que tinha uma música que dizia assim: poesia de negro é axé, é axé. Poesia de negro é axé, é axé. Axé babá eu digo axé agô. E entro nessa roda e incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo! Aí alguém ia no meio da roda, dizia um poema, e ao invés de palmas, a gente voltava a cantar. Todo mundo. É isso. É muito legal ver você falando sobre isso, Kuti. E a sua geração foi uma geração que, na universidade, afirmou a literatura negra de forma que não estava, né? A Djamila Ribeiro, a gente vê ela falando, por exemplo, do choque que foi ela estudar e ver que a bibliografia da USP não tinha nada a ver com ela e com, enfim, não tinha nenhuma bibliografia que ajudasse ela a entender a identidade, a questão negra. E foi preciso criar grupos de estudo entre estudantes negros que pudessem formar mesmo as bibliografias, ler coisas que não estavam pautadas, etc., porque era só uma filosofia puramente europeia. Então, em paralelo, vocês tiveram essa presença na universidade e essa presença editorial também, que é tão importante, que até hoje está presente, né? Você falou da questão
da linguagem. A gente estava vendo aqui antes da mesa um vídeo que são poemas seus, é isso? Quer falar, por favor, no microfone? Quer falar um pouquinho disso, de como seus poemas ganharam a forma gráfica? Você estava falando da vanguarda, a questão da vanguarda. O que te leva a fazer esses poemas que são poemas visuais ou tem uma visualidade além da sonoridade da palavra? Bem, eu sou assim uma pessoa que eu sou talvez uns 40% digital, não é? E uns 60% analógico. Então, eu tenho dificuldades, né? Tendo em vista aqui o talco na minha cabeça, eu tenho um pouquinho de dificuldade com a internet. Porém, eu gosto um pouquinho do desafio. Tá? Então, quando surgiu essa coisa de Facebook, essas novidades todas, né? Porque aos mais jovens eu tenho que dizer que sou do tempo que não havia celular, né? Eu digo o seguinte, bom, aqui está algo que está me desafiando. Então, eu passei a fotografar os poemas e enviar para as pessoas como imagem, não é? Então, tinha lá uma imagem de fundo, uma foto, alguma coisa, e eu colava o texto na frente. Bom, eu tenho uma filha, né, que me ajudou bastante, e, num dado momento, ela me disse o seguinte, olha, precisa movimentar esses poemas. E conseguiu uma pessoa, uma amiga, para fazer com que o poema se movimentasse. E essa amiga, então, fez. E esse projeto, que nasce em 2012, eu chamei de Padês Poemas. Né? Então, o que ela fez? Ela deu movimento, ela colocou som também nos poemas. Então, os padês, toda segunda-feira, eu publico um padê. Quando eu tenho tempo, né? Às vezes eu falho um pouquinho com o Exu e digo a ele, olha, Exu, desta vez não deu para fazer o padê. Mas, e é muito interessante para mim, porque eu tenho uma certa resposta, né, das pessoas. E eu fiz vários padês, né? Agora nós vamos completar, eu acho que é o número 300, né, que são poemas que estão circulando na internet. E ele chega a lugares que jamais o livro chegaria. Né? O que é padê? É um conceito da cultura afro-brasileira, né? Você pode explicar para a gente? Então, o que é o padê? O padê pode ser uma oferenda para qualquer orixá, mas ele é uma palavra que significa o padê para Exu. O que é Exu? Não é diabo, não, hein, gente? A cultura de matriz africana não tem diabo, viu? Então, o que é o orixá? O orixá é a nossa energia natural, é a nossa energia que nos relaciona à energia da natureza, não é? E Exu, o que é o Exu? Exu é o que liga, não é, nós com o sagrado. Não é? Exu é o orixá da abertura. Exu é o orixá da encruzilhada. Cada um de nós tem o seu Exu. Sabe quando você está na dúvida se casa ou compra uma bicicleta? O Exu vai lá e diz para você, é isso. Não é? É só você permitir que o seu Exu se manifeste e ele manifeste e você toma um caminho, porque Exu é essa energia que abre os nossos caminhos. Né? Entendendo assim, a gente fica melhor a gente compreender o que é Exu. Né? Exu não é um santo que você vai lá e reza. Existe a representação, mas não. Exu, essencialmente, é isso que está em nós. Assim como os nossos orixás são isso, são o que estão em nós. Quando dizem para você no candomblé, você é de Ogum, você é de Inhaçã, é o mesmo que dizer, você é Ogum, você é Inhaçã. Ou seja, você tem as características
deste arquétipo. Então, é isso. E aí você tem que oferecer o padê para Exu, então, te trazer Isso, na realidade, foi uma homenagem que eu resolvi fazer a este orixá da abertura, a este orixá que nos liga ao plano do sagrado que existe em nós. Não é? Então, é isso. Toda segunda-feira eu procuro, então, enviar para o Exu de cada um de nós um poema. Maravilha. Exu é enfim, quem conhece cultura afro-brasileira já, né, conhece há muito tempo, mas é um conceito, uma ideia que passou a entrar também em muitos livros importantes, assim como outros conceitos da cultura afro-brasileira. Por exemplo, a ideia de quilombo, ela ganhou uma força para além dos quilombos históricos, quer dizer, ela se tornou, inclusive, um dispositivo de fuga e de resguardo, de refúgio, né? E isso tem sido utilizado em obras, inclusive, de intelectuais estrangeiros. Por exemplo, o Denetem Tuam Boná, ele escreveu Cosmopoéticas do Refúgio, que é um livro que trata da ideia de aquilombamento, né? Que é outra ideia também que ganhou força na vida intelectual, quer dizer, ganhou um relevo, talvez para os brancos, né? Porque a população negra já conhecia há muito tempo, mas isso se incorporou um pouco ao debate. Eu queria perguntar para o Mário Lúcio dessa relação. Você falou que vocês estavam sempre de olho no Brasil, né? Um pouco do Cabo Verde. Imagino que o Brasil exerça uma grande influência cultural, né? Eu queria saber, a nossa mesa aqui se chama um encontro afroatlântico, né? Então, eu queria saber sobre a conexão de vocês dois, a conexão entre a cultura brasileira e a cultura negra africana de língua portuguesa, né? Como vocês enxergam isso? Como você, Mário Lúcio, como um autor que é tão importante, tão reconhecido, enxerga aqui a sua relação com a cultura brasileira e esses conceitos que vão cruzando o Atlântico, né? A gente já tem aí um diálogo entre muitos criadores e intelectuais dos dois lados, né? Bom, eu sou poeta e acho que todas as revoluções começam pelas metáforas. A palavra tem o poder de criar, como eu disse há pouco. Então, eu não estou seguro se existe uma cultura negra de África portuguesa ou lusófona. Como não estou seguro se existe uma literatura negra. No meu caso, e quando leio os poemas de Kuti, isso é poesia, é literatura igual ao que escrevia Miguel de Cervantes, Unamuno, Dostoiévski, é literatura. Igual a carta que o Kuti recebeu, muitas vezes com essa literatura negra é para guetizar o que os negros fazem. Os negros fazem literatura. Se tem uma especificidade, claro que vai ter, como o Ulisses de James Joyce. É a especificidade do autor da região onde ele vive. Mas, só para colocar uns exemplos de reflexão, grandes transformações nas literaturas em vários lugares do mundo. Começa com Grande Sertão Veredas, por exemplo, para a literatura portuguesa. É uma literatura crioula, transgressora e criadora de novas formas, como citei, fez Joyce na Irlanda. Mas, que eu saiba, Guimarães Rosa não era negro. Mas essa literatura faz parte de uma transgressão que nós fazemos da língua. Olha, Mia Couto, de Moçambique, que é africano, é branco, escreve uma literatura que se pode enquadrar dentro das transgressões que nós fazemos. Alejo Carpentier, em Cuba, que escreveu Ecuê, Jambaô, ou O Reino deste Mundo, fundou a literatura cubana, ou chamado o boom latino-americano. O próprio Garcia Marques. E não vejo necessariamente que o negro escreva literatura negra. O negro escreve literatura. Mas os brancos também, se literatura negra são os temas que falam de traços africanos,
há muitos brancos que escrevem essa literatura. Portanto, eu quero que meu admirado Kuti e o humilde Mário Lúcio sejam escritos dentro da literatura universal, ponto inicial. Maravilha. E essa é uma discussão muito relevante. A gente tem sempre lá na 451, que é a revista que a gente publica, em novembro a gente publica um especial de literatura negra. E todo ano temos essa discussão, se devemos ou não publicar esse especial. O que a gente sempre pensa é que, bom, a gente está o ano todo publicando a literatura negra sob o chapéu literatura, né? Então, o CUT lança um livro, a gente vai fazer ali, vai estar em poesia, vai estar em literatura. Mas, em novembro, a gente faz a edição de literatura negra. E todo ano tem essa discussão, e todo ano, inclusive, os autores que a gente entrevista, por exemplo, a Marine Diaye, que é a grande autora, dramaturga francesa, ela falou, olha, eu não faço literatura negra, eu faço teatro igual Molière, né? Ela falou isso, ela teve que falar isso, vamos dizer assim, porque foi perguntada. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Novembro é o mês da consciência negra, então é um mês em que se celebra a cultura negra, em que também se celebra muitas vezes de maneira hipócrita algumas instituições e publicações e fazem ali uma festa, um auê durante o mês de novembro e depois esquecem. Mas eu queria saber de vocês, até mesmo editorialmente, se vocês acham que você já falou que não acredita na existência da literatura negra nesse rótulo, né? Você, Kuti, qual a sua visão? Bom, diferentemente do Mário, eu estou seguro, contente e feliz de que existe, sim, uma literatura negra. E por que eu digo isso? É muito curioso, se eu digo negro, o que é que você enxerga em mim? Se você enxerga um ser humano, ponto final. Se eu digo literatura negra e você enxerga nela literatura, ponto final. Uma literatura só nasce a partir de uma vontade coletiva. Por que nós dizemos literatura brasileira e ninguém questiona? Porque houve, num determinado momento da nossa história, uma vontade coletiva de autores, de críticos e de público para que passasse a existir uma literatura brasileira. Portanto, num determinado momento da nossa história, um conjunto de autores brasileiros, descendentes de africanos, visivelmente na cor da pele, resolveu, por aquilo que traziam da sua ancestralidade, das suas vivências, que não eram exploradas nem em Guimarães Rosa, nem em outros grandes autores, resolveram trazer este conceito de literatura negra, que eu chamo de literatura negro-brasileira. Portanto, nós tivemos vários autores que foram fundamentais para que este conceito existisse hoje, né? Nós tivemos Luiz Gama, um dos primeiros autores brasileiros que assumiu o eu negro na literatura. Ou seja, Luiz Gama faz a sua poesia, vários dos seus poemas estão lá presentes a subjetividade negra, o eu negro assumido no texto. Reparem bem, é no texto que está assumido. E tivemos outros tantos exemplos. A partir de um determinado momento, nós começamos a ter o quê? A presença de críticos analisando essa literatura e produzindo livros, né? Eu mesmo escrevi um livro chamado Literatura Negro-Brasileira. Há outros que chamam de afro-brasileira. Nós publicamos o quê? Cadernos negros. Não é cadernos sem cor, é cadernos negros, depois de um tempo, poemas e contos afro-brasileiros. E por que
que eu estou citando isso? Para demonstrar que tudo na cultura depende de uma vontade coletiva. Se não houver vontade coletiva, nós não teremos a especificidade. Agora, a especificidade, ela não significa que você tira dessa especificidade a humanidade, a universalidade. Portanto, o gueto é universal. O gueto faz parte do universo. E dentro do gueto você vai encontrar a universalidade ali. Portanto, eu não abomino o gueto, eu não abomino as denominações de literatura negra, feminina, LGBT, etc, etc, etc. E acho que isso é muito importante para a gente frisar que todas essas denominações são literatura e estão no âmbito da universalidade e da humanidade. Muito bem. Na verdade, não nos discordamos. Kuti é brasileiro, eu sou cabo-verdiano. Em África, não existe literatura negra. Por isso, que exista no Brasil, conta a história do Brasil, conta a história do ativismo brasileiro, conta a história da luta dos negros no Brasil. E eu conto a minha história. É deste ponto de vista e deste lugar que eu digo, eu não aceito. Mas apoio em outro lugar quem reivindica esse lugar, eu apoio, estou na luta junto. Porque em África mesmo, e tenho conversado muito com muitos amigos, a Associação do Negro à África é a conotação mais universal. Mas também a África tem população que não é negra, que é branca mesmo. Eu citei aqui Mia Couto, escritor moçambicano. Então, pode existir. Nós precisamos clarificar se os brancos também fazem literatura negra. Essa questão é uma questão para reflexão. Ou se os negros também fazem literatura sem esse epíteto de negro. Essa questão tem a ver também com lutas de outros lugares. Por exemplo, na Europa, quando coloca numa prateleira literatura negra, é que eles separam os livros escritos por africanos do resto do livro da literatura universal. Então, a gente está dizendo, não. Nós não fazemos esse movimento. Já fizemos esse movimento. Em 1950 até 52, Léopold Sédar Senghor, que veio a ser presidente do Senegal, publicou uma antologia chamada Anthologie de la Poésie Nègre et Malgache. Mas ele queria mostrar ao mundo os poetas negros, africanos negros, das Caraíbas também, e do Madagascar. E esse movimento levou, inclusive, à criação de movimentos para a luta para as independências do Senegal, Gana, Nigéria, mais tarde, Cabo Verde, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Mas hoje, em África, nós falamos de literatura que nós escrevemos. E até porque em África seria redundante, onde eu moro, falar de literatura negra. Então, o belo dessa discussão é que há temas que em certos lugares são temas de discussões e em outros não são. Eu, pelo menos, estou na luta inversa, mas apoio a luta local porque são realidades diferentes. Eu estou na luta para que de cultura negra, assim chamados, da África negra, assim chamada, de dizer
isso está tão evidente que eu não preciso mais dessas catalogações. Eu preciso da liberdade, eu lutei para me libertar disso. Então, quero que a minha música seja chamada de música universal. Se fui eu que fiz como cabo-verdiano, leva todos os meus traços, serão chamados música de Cabo Verde. E a minha literatura também, mas inscritos dentro de todas as obras universais que já existem. Muito bom. Palmas, por favor. Não sei se a sua percepção sobre esse assunto, Mário Lúcio, passa pela sua... você entrou em contato com a cultura latino-americana, não só através do Brasil, mas também de Cuba, onde você se formou, e você dedica o seu livro ao Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques. E eu queria saber se essa experiência em Cuba e com o Gabo, por exemplo, tem a ver com um pouco dessa percepção sua. Cuba, por exemplo, que é um país negro, mas também branco, também tem uma população branca. Nós estamos a falar de uma experiência chamada criolização. Talvez para o ano se publique aqui o meu livro Manifesto da Criolização. É uma outra porta de discussão que se abre sobre as identidades. Mas essa experiência minha, ela vem da experiência do meu próprio povo, sabe? Que é muito diferente da experiência de um negro no Brasil. Porque quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, para aqueles que chegaram, Cabo Verde já tinha sido começado a ser povoado havia 34 anos. O povoamento de Cabo Verde começa em 1466. Até lá não havia ninguém. Então, nós somos frutos dos carrascos e das vítimas, dos donos dos escravos e dos escravos. Isso criou um povo que não era suposto ter identidade, até encontrar a sua forma identitária, que não pode, no nosso caso, separar as raízes múltiplas que nos vieram de vários lugares. Então, por isso é que nós assumimos todos os traços que nós temos, e são esses traços que nos indicaram hoje, em Cabo Verde, não é possível, nunca ouvi, e não é real, falar de literatura negra em Cabo Verde. É em Cabo Verde. Porque o nosso primeiro grande poeta, Eugênio Tavares, ele era um branco bigodudo, mas é a realidade de Cabo Verde. O outro segundo poeta, Pedro Cardoso, era um negro. Então, isso se conforma até hoje. Em Cabo Verde, você elege um presidente da República, ele é branco, cabelo liso. Na próxima eleição, vem um negro retinto. O que são chamados é Cabo Verde, é a realidade de Cabo Verde. Então, sempre eu falo a partir da minha experiência. E conhecendo a experiência do outro, sempre apoio a experiência do outro, porque são lutas diferentes, lutas desiguais. Não é? E ontem a gente teve uma mesa aqui no auditório, você participou, falando sobre os 50 anos de descolonização da dita África portuguesa, que é dos países que foram colonizados por Portugal na África. Eu queria, se você pudesse trazer, nós estamos aqui celebrando a democracia no Brasil, 40 anos, eu queria saber, dar se você pudesse dizer a sua percepção sobre esses 50 anos, quer dizer, Cabo Verde, não dá para a gente misturar a história de todos os países, mas como é que você enxerga esse período de independência e o período de descolonização, você que foi ministro da Cultura? Antes de mudar de tema, eu gostaria que o Cuti usasse da palavra para complementar essa ideia. Muito obrigado pela palavra, Mário. Eu tinha realmente algo a dizer sobre isso. Pode ter barulho a pampa, supimpa, o poema sobe e desce a rampa, na mais fina estampa de metáfora em metáfora, espontâneo dança.
pode ter ruído a beça. Sem pressa, o poema nasce, e nada impede que ele cresça na praça de um coração rebelde. Pode ter rancor e mágoa. No meio dessa estrada, o poema passa pelos vãos da pedra que só ele enxerga e alarga. Pode não dar pé. O poema nada sobre as vagas de angústias que cegam, depois mergulha e devolve a luz aos olhos inundados de treva. Pode, entre as algas, o entendimento dar em nada. Sem condão, sem fada, o poema cicatriza a própria chaga de onde a semente brota, sonho intenso de desejos com asas. Pode qualquer poder decretar o fim da linguagem negra que persiste impressa do lado oposto da farsa. O poema esgarça norma, decreto, lei e teoria de supremacia de raça, de povo escolhido ou qualquer outra desgraça. Eu gosto que as respostas venham da poesia. Isso é a coisa mais linda que existe. Obrigado, Kuti. E então, eu sempre fico atento às metáforas que nós repetimos. E volto. África portuguesa nunca existiu e também não existe. Se convencionar, por exemplo, como dizer, lusofonia, muito bem. Podemos encontrar um termo para designar os 5 países africanos que falam também o português. Lusofonia, chegamos a um acordo. Os acordos têm explícito ou implícito de que sabemos do que se trata, mas sabemos que não existe uma África lusófona, nem geograficamente, nem historicamente. É um conceito para reunir um grupo de países que hoje também usam português como língua oficial. Nesse caso, esses países estão celebrando hoje 50 anos de suas independências. Até aqui também, eu gostaria de dizer que, como países ou como estados, 50 anos de Estado independente. Mas como nações ou como povos, não. Em Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, esses povos estão celebrando hoje milhares de anos de povos livres e independentes. E 50 anos da reconquista de suas liberdades e independência. Igual ao Brasil. E, com todo o meu coração amoroso, eu não estou a falar para discordar, estou a sugerir correção de novas metáforas. Há pouquinho eu estava aqui e ouvi dizer, de bom coração, 40 anos da democracia no Brasil. Eu falei, bom, talvez 40 anos da queda da ditadura, ou da derrota da ditadura no Brasil, do fascismo no Brasil. O Brasil tem milhares de anos de belas democracias que ainda existem nas sociedades horizontais dos povos originários, em que as decisões são tomadas de forma coletiva. Democracia que os gregos e os romanos vieram estudar e foram estudar no Egito e na Etiópia para enriquecer as suas democracias. As democracias, embora a palavra seja grega, existem nas culturas antigas, que as modernas da época, gregas e romanas, foram estudar. Então, o Brasil, graças a Deus, esteja a comemorar 40 anos da retoma, da reconquista
das suas democracias. Então, Cabo Verde também, que é um caso particular, sejamos sinceros e justos, como não tinha população, a nossa cultura é que levou a luta pela independência, dizendo, já somos um povo e não queremos que outro povo nos domine. Uma cultura não deve ser subjugada. Aí chegamos à nossa independência. Então, estamos celebrando 50 anos, sim, de povo livre, porque ele nasceu como povo escravizado. A diferença do Brasil e dos povos continentais africanos. Os cabo-verdianos nasceram como povo escravizado. Os primeiros filhos foram filhos da mulher escrava e do soldado ou do marinheiro português que foi no barco. Muitas vezes, nem sempre, não todas, mas casos de estupro, da relação violenta e não consentida. Isso perdurou por 500 anos. Os meus ancestrais cabo-verdianos, os meus antepassados, não tiveram liberdade de falar, de dançar, de se expressar, de fazer a música que quisessem. E eu, quando criança, era proibido assobiar na rua. Então, nós nascemos como povo oprimido. E a cultura quis ser livre e nos libertamos. Nós, sim, temos 50 anos de povo independente. Mas não se pode falar disso, dos papel, Mandinga, o Wolof, dos Manjaco, o papel, os Bantus, os Yorubas, os Ifé, o Fula. Esses que tinham sociedades super organizadas, hierarquizadas, sim, mas também horizontalizadas. A Etiópia foi a primeira nação do mundo a criar o conceito de asilo político, juridicamente, sabe? E no Mali havia o grande rei Sundiata Keita, imperador, mas ele tinha o conselho de anciãos, onde ele, todo-poderoso, ia tomar conselhos. Essa é a democracia mais linda que já existiu na face da Terra e ainda existe na face da Terra, e espero que continue a existir, mesmo quando a democracia de matriz europeia entra em falência, como, na verdade, já entrou, vamos ver até quando. Não é? Muito bom. Eu gostaria só de acrescentar que nós temos uma noção também no Brasil de uma historiografia oficial. É preciso lembrar que a primeira nação livre brasileira foi o Quilombo dos Palmares, que durou quase 100 anos de liberdade contra todo o processo de colonização. A Serra da Barriga, para quem visita, é algo emocionante, gente. Você imaginar que as pessoas, naquela época, 1620 e pouco, iniciaram um processo de liberdade naquele lugar. Lá de cima, não há como você não vislumbrar essa liberdade conquistada. Este Brasil livre, a República Popular de Palmares, não tinha esse nome, era só Palmares, mas era o Brasil livre. Portanto, essa ideia que você traz da retomada, que, aliás, é a ideia também do Nego Bispo, né, um grande intelectual brasileiro que, infelizmente, já se foi, é essa ideia da retomada de um Estado de liberdade. Não é? Então, ao pensar na independência do Brasil de 1822, pensemos que essa independência já havia sido conquistada no Quilombo dos Palmares. É isso. Viva Zumbi! Muito bem, chegamos ao final do nosso debate. Eu queria agradecer muito a presença, de arrepiar aqui ouvir vocês falando. Mário Lúcio e o Cuti vão autografar aqui na Livraria dos Autores, por Livraria da Travessa. Eu convido vocês a se dirigirem lá e a comprarem os livros deles, que são imperdíveis. Muito obrigado, Cuti, muito obrigado, Mário Lúcio, e até a próxima. Obrigado demais, viu? Obrigado a vocês. Pergunta feita aqui. Eu vou fazer então aqui uma pergunta, desculpe, que chegou pelo... Nós temos pouco tempo aqui, por isso que eu vou pedir para ser breve, se possível. Perguntou como se dá ou como se deu a relação dos autores com a norma padrão da língua portuguesa e como perceberam que era preciso usar a língua
para decolonizar através de seus textos? Qual a relação deles com o português de Lélia Gonzalez? E aí tem uma segunda pergunta também, o que falta para as grandes editoras publicarem mais autores negros? Então, o Mário Lúcio faz uma nota no seu livro sobre o acordo, né? O dito acordo da... Não há como, não é, você ser educado na norma culta e viver uma realidade da oralidade, viver uma tradição que luta contra essa imposição. É muito difícil você produzir nesse contexto, porque você tem o quê? Você tem ali uma exigência, um padrão de linguagem que as editoras exigem, não é? Que a escola exige. A escola, que é uma das maiores consumidoras de literatura no Brasil. Quer dizer, ela exige a norma culta. Então, por onde a gente sai? A gente sai pela fala dos personagens e a gente sai pelo neologismo. Quer dizer, é onde você pode escapar, não é? Porque senão você não consegue publicar, você não consegue inserir o seu texto ali. E qual é a outra pergunta? Sobre as editoras brasileiras publicarem mais autores negros. Ah, sim. Eu acho que as editoras brasileiras estão um pouquinho atrasadas nesta senda de publicar mais autores negros brasileiros. Eu digo atrasadas por quê? Porque os autores estão indo na frente. Ou seja, os autores não estão esperando, como eu não esperei, como o pessoal do Cadernos Negros não esperou, nós estamos indo na frente. Quer dizer, ou seja, você não publica, a gente dá um jeito, a gente cotiza, a gente faz, né? Então, eu acho que as editoras estão atrasadas e perdendo mercado. Mário Lúcio, sobre o novo acordo. Bom, rapidamente, eu não escrevo segundo o novo acordo, porque seria matar a minha literatura. Em Cabo Verde existe uma expressão bonita que a gente chama literatura oral. Acho essa associação bonita. Então, eu cultivo muito a língua portuguesa para a poder desconstruir. Se os jovens ou quem quiser pedir esse conselho, para você desconstruir, para você criar uma música chamada dissonante, como fez o Schoenberg, você tem que conhecer todas as harmonias, tá? Porque senão a sua literatura fica ilegível. Então, você primeiro oferece a base da compreensão e depois você traz o seu povo, a sua cultura para dentro do livro. Aí essa conjugação, então, consegue trazer uma coisa bonita. No meu caso, felizmente, eu tenho uma editora extraordinária chamada Maria do Rosário Pedreira, da Dom Quixote, em Portugal, que desde o início falou, isso é que queremos publicar. Felizmente, em Portugal, nós somos muito publicados, porque trouxemos um sabor, uma pimenta. A nossa literatura dos africanos em língua portuguesa trouxe um sal, trouxe um sabor novo à literatura em língua portuguesa. Por isso, somos muito publicados. Maravilha, muito obrigado. Palmas, muito obrigado. E vamos aos autógrafos, então. Obrigado demais. A gente volta daqui a pouco com a Lídia Jorge, falando sobre Misericórdia, seu novo romance. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas.
Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.